Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma live da nossa Escola Bíblica Dominical. Bom dia aos irmãos que já estão por aqui, irmã Lúcia, irmã Cida, um abraço para o pastor Ercílio, irmã Mércia, irmã Val, já temos aqui o irmão Amaral, irmã Francisca, Laudiceia, José Adilson, irmã Consolação, irmão Rodrigues. Olha aí, um grupo bom já, iniciando aqui a nossa live, mais um EBD, mais um tempo de estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra de Deus diariamente, constantemente, e numa circunstância como a que nós estamos vivendo, isso também é algo primordial para as nossas vidas. Porque quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais esperança temos, mais segurança, mais confiança no Senhor. Então nós queremos aqui iniciar com uma palavra de oração. Em seguida, vamos aí também orar pelos aniversariantes da semana, rogando as bênçãos do Senhor sobre cada uma destas vidas, né? Antes do nosso estudo, nós temos esse tempo de poder nos alegrar no Senhor, por mais um ano de vida, por casais que completaram mais um ano de união, orar por aqueles que já fizeram parte da igreja e que não estão conosco e completaram mais um ano de vida. Então, nós temos esse tempo, mas para tudo quanto nós fazemos, precisamos da direção do Senhor e da bênção do nosso Deus. Então vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesse tempo, após ouvir esse cântico, né, um cântico tão antigo, tão atual, e tão importante para as nossas vidas, a começar em mim, quebra corações. E tudo isso para o quê? Para que sejamos um corpo em Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por mais um dia de vida que nos concedes. Louvamos a Ti pelo Teu Espírito, que habita em nós e que nos dá a direção, a compreensão da Tua palavra. Nos abençoe neste domingo, Pai. Aqueles que vão acompanhar o estudo online, que nós venhamos a compreender a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajude também, Senhor, a quebrantar os nossos corações de acordo com o cântico entoado agora. Precisamos, de fato, manifestar ao mundo que somos um só corpo em Cristo. E para isto, não pode haver divisões, não pode haver, ó Pai, ódio, rancor, mágoa. O pecado não pode predominar no nosso coração para que o Teu nome seja exaltado hoje e sempre. Eu oro também por aqueles que estão enfermos. Coloque a Tua mão poderosa, saradora, Senhor, sustentando e amparando. Rogamos, Pai, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós precisamos aí conhecer aqui quem são os aniversariantes desta semana. Creio que o meu áudio está bom, ninguém pelo menos não falou nada aqui, né? Nem do contrário, nem a favor, então eu creio que todos estão ouvindo bem. Muito bem, mais irmãos entraram já na live, irmã Jaqueline, irmão Braga, irmão Estevão, não pode faltar, irmã Neide. Então Deus abençoe a todos, irmão José Luiz. Eu vou agora aqui apresentar os aniversariantes da semana para que nós possamos orar, lembrar estas vidas. Começando aqui pela pequena, grande Heloísa. Heloísa, saudade de dar um beijo nessa bochecha, né? Sempre chega na igreja, cumprimenta com um sorriso, né? Algumas vezes ganhei até os desenhos que a Heloísa fez. Completou mais um aninho de vida. Que Deus abençoe a vida da Heloísa. Irmã Eunice Soares também completando mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente, irmã. Irmã Darlene, uma das nossas secretárias da IBD, completou mais um ano de vida também. Que Deus abençoe a vossa vida grande e poderosamente. E a Cleo, minha esposa, Cleoneide, completou mais um ano de vida. Roseli Felício, né, mudou junto com a sua irmã, está no interior, estão ainda tentando se adaptar, encontrar uma igreja, mas ela de vez em quando aparece aqui também na nossa live, acompanhando os cultos. Que Deus abençoe sua vida, irmã, e que continue sendo uma grande bênção. E aniversário de casamento aí, olha aí.
Temos aí o irmão Marcelo e a irmã Conceição, né? Mais um ano de união matrimonial. Que Deus abençoe a vida deste casal. Irmão Everaldo Bom Jardim e Elisângela, conhecida como Lili, né? Que Deus abençoe a vida deste casal também. E esse casal, eu não tenho aqui a foto, tentei, mas ontem, também na última hora, e não consegui, mas a irmã Lúcia Madalena e José Silvestre Coelho. A irmã Lúcia Madalena é a mãe da Belinha. Estivemos orando pelo aniversário da Bela, agora estamos orando pelos pais da Belinha. Que Deus abençoe a vida da irmã, que possam ser também abençoados e ver a casa completa, servindo e adorando ao Senhor. Vou orar neste momento pelos aniversariantes. Aí mesmo, onde você se encontra, pode estar em espírito de oração também, intercedendo por estas vidas. E obrigado aí pelo retorno aí, irmã Lúcia. O áudio está ok. Vamos orar por estes aniversariantes. Querido Deus, mais uma vez louvamos o teu nome, ó Pai. Louvamos, ó Pai, porque concedeste mais um ano de vida a esses nossos irmãos. E mais um ano, Pai, de união matrimonial a esses casais. Queremos rogar as suas bênçãos espirituais sobre estas vidas. E também, ó Pai, que este tempo tão difícil que estamos vivendo não venha a ser um desestímulo para esse povo, ó Pai, para estes irmãos, para estes casais, sobre depositar em Ti a confiança, Senhor. Que eles possam encontrar, na verdade, um motivo para conhecer o melhor. Então rogo, Pai, que abençoe estas vidas. Sabemos que quando nós pensamos em aniversário, nós pensamos na gratidão de mais um ano de vida, mas sempre nós vinculamos também a planos que nós fizemos para as nossas vidas. E sabemos que uma pandemia, uma quarentena, às vezes adia, às vezes aponta para nós a necessidade de esperar, mas que esse esperar não seja um motivo de desânimo para a vida desses irmãos, mas que possa encontrar o conforto e o fortalecimento no Senhor e na força do Teu poder. Pai, abençoe a vida desses irmãos e eu rogo que a nossa igreja possa de fato ser uma bênção na vida de cada um desses irmãos. Eu rogo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Muito bem, irmã Neide também dizendo que está ótimo aqui o som, irmã Érica também entrando aqui na nossa IBD. É interessante, viu, irmãos? Nós temos os relatórios dominicais, eu quase que fiz isso aqui, mas quando a gente olha aqui na página, na fanpage, nós temos lá o número de visualização e o número de interação. Então nós temos tido aí de fato uma interação maravilhosa, né, o número de pessoas que estão acessando, e por esses dias aí eu tenho procurado encontrar algum tempo, dividir o meu tempo, ou melhor, procurando pedir a Deus sabedoria para administrar o meu tempo, porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Eu até compartilhei no grupo de liderança aí sobre alguns cursos, até gratuitos, Faculdade Batista, consegui concluir um curso lá de educação cristã, e acompanhei esta semana também o congresso da editora Cristã Evangélica. O material da IBD nós utilizamos da Cristã Evangélica, rara exceção nós compramos de outra editora, e disponibilizaram um congresso gratuito. Basta entrar no site, se inscrever e eles vão disponibilizando semanalmente esse curso, né, esse congresso, não sei até quando. E ouvindo aí essas diversas palestras aí, tenho sido edificado de maneira maravilhosa, né, sobre essa importância do estudo, essa questão do culto e transmissão online, estudo online. Então é claro que nunca o online pode substituir o contato físico. Mas saindo da pandemia, isto aqui vai continuar de alguma maneira. E a igreja precisa absorver aonde ela pode utilizar-se disso. Então é interessante, nós viemos aí numa luta com a EBD, frequência, presença, né? E esse momento aqui de estudo, nós estamos vendo, há pessoas que estão acompanhando aqui. E uma das coisas interessantes que eu ouvi de um dos palestrantes é isso, né? Vamos sair da quarentena, voltar para a aula presencial, mas de repente isso aqui pode ser um canal
para aquele irmão que está enfermo, aquele irmão que não tem condição de ir até a igreja e poder acompanhar. Algum tempo atrás eu comentei com os irmãos sobre o aniversário da irmã Florismar, né? E que surpresa, ligando para ela, ela falou que está acompanhando no YouTube, matando a saudade, ouvindo, e até mando aqui já um abraço para a irmã Florismar, que ela abençoe grandemente. Então vamos pedir sabedoria a Deus para que Deus nos abençoe nesse tempo. Isso é algo muito importante para a edificação das nossas vidas, tá bom? Eu vou agora, na sequência aqui também, lembrar aqui o aviso. Eu peço até perdão, eu compartilhei o número errado do celular do irmão Wagner para alguns irmãos. O final é 26, eu tinha mudado e numa mensagem de WhatsApp, né? Mas graças a Deus na fanpage está tudo ok, né? Então se você quer contribuir, tá aí a conta, pode fazer o depósito, a transferência, ou fazer um contato com o irmão Wagner, mandar uma mensagem para o conselho, né? Então o irmão provavelmente nesta semana ele vai dar um retorno a alguns irmãos que não conseguiram levar a oferta para a igreja, e ele vai estar aí entrando em contato nesta semana para poder ajudá-los nisto. Lembrando, final de mês é corrido para o irmão, ele tem lá o comércio, ele tem a situação da igreja, e talvez ele não tenha conseguido atender toda essa demanda no final da semana aí, nesse final de semana. Então, próxima semana, aliás, esta semana, né? Inicia-se hoje, certamente ele vai dar um retorno. Contribuição para a Cesta do Amor, está aí o contato do irmão Getúlio e Laodiceia, irmão Paulo e Miriam. Você tem 1 quilo de alimento não perecível, quer devolver e quer ofertar, procure esses irmãos, eles vão orientá-los como você pode fazer a devolução. Lembrando que nestas semanas aqui seguintes, a irmã Cícera vai estar 2 dias da semana na igreja. Então nós vamos definir isso melhor, informar, pode fazer um contato com a irmã Cícera também, e você pode passar pela igreja e fazer a entrega do quilo de alimento não perecível. Amém? Muito bem, vamos para a nossa aula, não é isso? Estamos aqui não é só para falar, mas sim dar continuidade ao nosso estudo. Estudo este que eu nem coloquei no ponto exato aqui. Deixa eu chegar lá no ponto da lição. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. E nesse estudo eu tenho colocado esta ênfase. Isto é uma síntese do Antigo Testamento. Já vimos aí um esboço do livro de Gênesis, e é claro que procuramos ali tirar um ensino espiritual para as nossas vidas, e Deus ele nos abençoou, graças a Deus por isso. E o meu desafio para os irmãos tem sido este: leia os capítulos em casa. É importante. Eu não posso ajudá-lo nesse sentido. Eu posso te ajudar apresentando um esboço do livro, destacando o ensino principal, uma aplicação para a nossa vida. Mas veja, trazer um esboço de Gênesis em 3 domingos é algo rápido. Não dá para trazer toda a informação que contém. A mesma coisa hoje. O desafio foi: leia o livro de Êxodo, capítulo 1 a 20, porque pelo menos você vai ter a história na sua mente. Então eu não tenho como chegar hoje, em um domingo, em poucos minutos, e compartilhar todos os detalhes deste capítulo. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito do capítulo 1 de Êxodo. Mas vamos lembrar aqui algo que nós mencionamos. Deus chamou Abraão, e já vimos a história dos patriarcas. E quando Deus chamou Abraão, ele fez uma promessa, né? Ia formar uma família, ia formar um povo. E no livro de Gênesis, nós vimos esse andamento da formação da família. E aí vimos a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Vimos José providencialmente sendo levado e conduzido para o Egito. E na semana passada nós tratamos desse período de transição de Gênesis, o livro do começo, das origens, para Êxodo,
que trata da saída do povo hebreu da escravidão do Egito. E lembram que nós falamos? Eles chegaram lá no Egito, José sozinho, depois vem a família, chegaram como família e saíram como povo. Então, foram séculos ali. E ali, providencialmente, Deus formou um povo. Antes de dar sequência, vamos ler aqui dois versículos em Êxodo. Êxodo, acompanha esta leitura, Êxodo capítulo 19, versículo de número 5 e 6. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Diz a palavra do Senhor: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós vemos, mesmo trabalhando ali como família, Deus sempre quis que o povo hebreu fosse um povo peculiar, um povo separado. Agora é formada uma nação, e essas são as palavras para aquela nação. E no final a gente volta para este versículo, e até para trazer uma aplicação também contextualizada para nós. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós como igreja? O que Deus espera com você? Não é algo semelhante? Precisamos pensar nisso, é algo relevante de ser pensado aqui. Mas, olhando aqui para o livro de Êxodo, nós vemos logo no início, capítulo 1 a 20, nós queremos tratar hoje, de maneira sintética, de maneira objetiva, né? Mas nós encontramos aqui os israelitas reduzidos à condição de escravo. Na semana passada, eu fiz a leitura de alguns versículos do capítulo 1 e nós fizemos essas observações. Então eles chegaram lá no Egito como? José foi na frente de maneira providencial, exatamente nas palavras de José no final de Gênesis aos seus irmãos, ele diz que Deus o conduziu para preservar com vida a família. E ali Deus conduz o povo à melhor porção de terra no Egito. E ali eles podem cultivar, eles podem manter a sua cultura, e ali eles podem se multiplicar e formar um povo. Mas agora, nós vimos na semana passada aquele versículo, em Êxodo capítulo 1, que diz que levantou-se um faraó que não conheceu a José. Não que não tinha um conhecimento histórico, havia relatos, né? Havia esse compartilhar de maneira oral, mas a verdade não tinha esta afinidade com este povo. E o que eles fazem? Reduzem o povo de Israel à condição de escravo. Certamente o povo de Israel foi pego de surpresa, não teve como se defender. E o que o governo tinha? O faraó ele tinha o quê? Os recursos e as armas. Ele tinha os soldados e as armas para conduzir o povo hebreu à condição de escravos. E o objetivo dele era fazer com que esse povo não continuasse crescendo. Havia um medo da parte dele, né, um medo de que esse povo se tornasse mais forte do que o povo do Egito. Mas, na verdade, Deus ainda estava trabalhando de maneira providencial, preparando tudo para agora finalmente conduzir o povo dele, o povo formado, o povo hebreu para a terra de Canaã. Então, capítulo 1, nós encontramos uma descrição disso, e na semana passada nós mencionamos também um pouco sobre a situação de Moisés sendo usado. E como é maravilhoso nós olharmos também para a vida de Moisés, a maneira como Deus preservou. Já vimos isso na vida de José. Semana passada nós mencionamos também esse aspecto na vida de Moisés, como Deus trabalhou. Moisés sendo colocado num cesto como bebê. E você que leu, né, se você já ouviu a história, pode recordar. Se você leu, a história está mais vívida na sua mente. Então Moisés ele foi colocado num cesto.
E aí não tem como nós pensarmos em Moisés colocado no cesto, sem pensar na providência de Deus, e em Miriam, a irmã dele, que foi esperta, foi sábia, e daquela maneira colocou, preservou a vida do pequeno Moisés, do irmão dela. E qual foi o resultado disso? Você consegue imaginar? Se você leu a história recentemente, talvez fique mais fácil. Talvez não, fica mais fácil. Fica mais claro de dizer. Com essa situação, Moisés foi criado no próprio lar. E ele foi o quê? Instruído no palácio real. Duas coisas importantes para que ele liderasse o povo hebreu. E aí, olha só, que coisa interessante quando nós lemos e relemos a palavra de Deus. É fácil, talvez, para você se recordar de uma situação que acontece na vida de Moisés. Após ele crescer e ser instruído no palácio real, o que acontece aqui é um relato de uma situação onde ele defende, ele vê um compatriota dele em sofrimento. E o que ele faz? Ele mata um egípcio. Isso está no capítulo 2, lá a partir do versículo 11. Né? Ele vai lá, de certa maneira, para defender o seu compatriota. Apesar de ele ser criado no Egito, ali, diante do faraó, como um príncipe ali, ele procura o que? Defender. O que fez isso? O que fez, o que trabalhou no coração de Moisés? Veja comigo aqui em Êxodo capítulo 2, versículo de número 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Então, como é que pode? Ele foi criado lá entre o faraó, a família do faraó, e agora ele vai lá e defende o seu compatriota. O que me chama a atenção aqui é essa realidade aqui destacada. A Miriam foi usada e foi sábia, inteligente. Ele teve que ser amamentado, ele teve um contato no próprio lar. E aquilo não perdeu. Dizem aí os especialistas, os experts nesse assunto de criação, né, que o ponto primordial na formação do caráter do filho é naquela faixa etária, entre bebê e até os 3 anos. E é por isso que nós precisamos corrigir os nossos filhos nesta fase. Cuidado com aquela ideia, não pode corrigir, a vara não. A palmadinha no bumbum faz bem, viu, meu irmão? É bíblico. Né? A Bíblia não nos orienta a espancar, mas a corrigir. E quando você faz isso nesta fase da vida, você está trabalhando o caráter da criança. Agora veja Moisés. Agora ele vê os seus compatriotas sofrendo e ele sente aquela dor. Mas ele tem uma ação ali de matar um egípcio e esconder, né, na areia. Né? Mas o que acontece? Né? Deus vai trabalhando ali, né, vai trabalhando na vida dele, e acontece que mais adiante, quando ele vai interferir entre a discussão de 2 hebreus, ele ouve daqueles hebreus aquela situação, que ele havia matado um egípcio. E aí ele pensou, e agora? Já sabem o que eu fiz. Se o faraó descobrir isso, eu estou perdido. Né? E o que ele faz? Ele foge. E aí Deus começa a trabalhar em outra fase na vida dele. E a semana passada nós vimos isso. Né? São grupos de 40 anos lá no Egito, 40 anos, Deus trabalhando na vida de Moisés para chamá-lo para liderar o povo por 40 anos. Então nós encontramos esse número 40 marcando a vida, um esboço da vida de Moisés. E aí, por fim, para chegar nessa segunda fase, ele tem esta visão do Senhor, ele recebe a ordem do Senhor. E aonde ele recebe esta ordem? Lá em Horebe. Lá em Horebe,
capítulo 3, Deus fala com Moisés, ali na sarça ardente. Olhem o que diz capítulo 3, versículo número 6, versículo 5. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E o versículo de número 6, e disse mais, eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, no versículo 5, é que Moisés encontrou Deus aonde? Na sarça. Ali no Monte Horebe. E quais são as palavras que ele escuta? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Eu sei que isso muitas vezes condiciona a nossa mente, não é verdade? Quando nós estamos na igreja, reunidos e ver essa palavra, o lugar é santo. Mas e agora? Reunindo online. Quando você participa de uma EBD online, de um culto online, você considera que o lugar é santo? O que faz o lugar santo? É o prédio? É o templo? Será que é isso? Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, Pierre Legros, 119, ali tem um prédio. Quando eu entro ali, eu tenho que tirar as sandálias dos meus pés. Mas eu sei que não é literalmente. Eu preciso, realmente ouvir a palavra de Deus e, me postar de maneira diferente. Não, Deus ele quer o nosso coração. Agora, diariamente nós temos que viver essa realidade. E um culto online não é diferente. É a presença de Deus em nosso meio. Como eu tenho dito, o Espírito Santo nos unindo como corpo. Então Deus ele falou hoje para você que se dispôs a entrar nessa live, ele falou, tira o sapato, ou seja, tira aquela roupagem do pecado, tire o eu, diminua, porque agora você vai buscar a minha presença através do estudo da palavra de Deus. E aí nos diz aqui o versículo que Deus falou, eu sou Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque, de Jacó. E diz que Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Hoje nós vivemos uma época de cristãos ousados, não é? Cristãos que saem de peito aberto, que faz acontecer, que quer expor uma certa espiritualidade. Mas será que o coração está correspondendo? Moisés, ele temeu olhar para Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, nós de fato olhamos mais para dentro de nós. E nós nos sentimos ali, de certa maneira, indignos de estar na presença do Senhor. E diz que nesse encontro, para esse chamado, esse preparativo para outra fase da vida de Moisés, o que nós encontramos aqui é que Moisés, ele se apresentou diante do Senhor nesse temor. Mas é importante destacar o que Deus diz a Moisés a respeito desse povo. Versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Semana passada nós falamos disso. E basta olhar lá na gravação e você vai poder recordar que Deus não havia se esquecido do seu povo, mas no tempo certo, Deus levanta esse líder Moisés, que foi preparado ao longo da vida dele. E nós temos destacado isso. Deus ele trabalha na nossa vida. E isso leva tempo. Nós tratamos disso na semana passada. Às vezes nós queremos uma coisa imediata. Deus ele tem o seu tempo. E precisamos ter esse cuidado de permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas. E aqui Deus convence a Moisés que ele poderia ser instrumento da providência de Deus. E por que convence? Certamente, os irmãos vão lembrar que houve algumas indagações que Moisés levantou diante do Senhor. Deus chama ele, mas ele começa a colocar algumas situações. Senhor, sou gago, eu sou pesado de língua, eu não tenho condição.
mas Deus está ali chamando a ele. E quando Deus nos chama e coloca algo no nosso coração, nós vamos ter essa certeza, essa convicção. Mas ao pôr esse plano em ação, muitas vezes vão vir o que na nossa vida? Temores, medos, ansiedades, angústias. Então nós precisamos sempre manter o foco no Senhor e na sua palavra, e no convite que Deus faz para cada um de nós. E aqui nós encontramos o momento onde Deus tem que trabalhar com Moisés neste aspecto, né? Deus ele convence a Moisés que ele poderia ser um instrumento da providência divina, né? E é exatamente nesse ponto que ele vinga um israelita maltratando um egípcio, e em Midian, no deserto do Sinai, ele casa-se com Zípora. Nesse período aí de, digamos aí, um certo isolamento, a segunda fase dos 40 anos de Moisés, ele casa-se com Zípora. Um encontro também num poço, na beira de um poço. E aí o que nós temos que destacar? Diante do chamado de Deus e aquela situação de Moisés se colocar ali com muitas desculpas, Deus diz que usaria Arão para ajudá-lo nesse trabalho, para trabalhar junto. Uma coisa relevante que nós precisamos destacar é que Deus não se serve de uma só pessoa. É claro que muitas vezes nós encontramos uma pessoa em destaque, mas é interessante, quem é que vai liderar após Moisés? Nós encontramos um líder, Josué, que já estava ali presente diante da liderança de Moisés. Nós encontramos situações ali que aquele jovem Josué estava ali próximo, aprendendo, trabalhando, liderando o exército na guerra. É o que nós encontramos. Então lembre-se disso, Deus não se serve de uma só pessoa. Então compartilhe aquilo que você está aprendendo, compartilhe aquilo que você aprendeu, traga pessoas para trabalhar junto, agregue. A igreja ela tem que viver como um corpo, como uma unidade. Nós precisamos trazer pessoas. Nós precisamos compreender que ninguém sabe tudo. Nós precisamos entender que vai haver ali falhas, erros e consertos, né? Eu uso um exemplo nesta fase aqui de transmissões online, cultos online, gravações. Pergunte para a equipe de transmissão online, para esses irmãos aí, e você vai ver. Vai lá, converse com a irmã Vanessa, José Luiz, Isaac, e você vai ver quantos erros e acertos, né? E eu louvo a Deus porque a equipe tem aprendido com isso, né? É claro que eu já vi situações de equipe estar frustrada porque algo deu errado, abatido. Mas dali a pouco, não, mas vamos, estamos aprendendo. Daqui a pouco é o outro que fica abatido. Não, mas aconteceu isso e vamos adiante. E é assim que nós vamos caminhando. Então é por isso que nós precisamos caminhar junto. Se Cristo te chamar hoje, você que tem um ministério, uma responsabilidade, se Cristo te chamar hoje, olha lá, hein? E olha que está chamando muitas pessoas nessa época de quarentena. Você deixou alguém preparado no seu lugar? Será que vai ter essa alegria de saber que, olha, alguém foi preparado para dar a continuidade? Então, olhando para a vida de Moisés e Arão, nós podemos aprender isso. Deus não se serve de uma só pessoa. Não existem insubstituíveis no reino dos céus, né? Então ele chamou Moisés para dirigir o povo e Arão para fazer uso da palavra. Olha que bênção. 2 homens para caminharem juntos, cada um com seu perfil e sendo bênção para a unidade do propósito do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você não leu, corra aí e leia esses primeiros capítulos para ir observando esta realidade na vida de Moisés, na vida de Arão e, acima de tudo, o que nós temos visto desde o início e de maneira especial na vida de José e agora na vida de Moisés, é Deus trabalhando de maneira soberana, de maneira providencial, podemos dizer.
que nós encontramos também nesses capítulos? Nós encontramos as pragas do Egito. Já ouviu falar das pragas? Creio que sim, não é? As 10 pragas, tem até um cântico antigo lá, né? Vem com Deus enviou 10 pragas, desembainhou sua espada. Então existem cânticos que retratam essa situação das 10 pragas do Egito. Eu coloquei algo aqui para dar um destaque aqui, rápido, sobre essas 10 pragas. O povo estava no Egito. O povo do Egito agora estava proibindo a saída do povo de Israel do Egito. Moisés se apresenta diante do faraó, junto com Arão, para dizer: Deus deu ordem, deixa meu povo sair para adorar. E o faraó diz: não vou deixar. E o que Deus faz? Começa a manifestar aqui sinais, as pragas do Egito. E a princípio, eles começam também a reproduzir. Mas uma coisa a ser destacada sobre as pragas, lembrando que o Egito, eles não adoravam o verdadeiro Deus, mas sim deuses. Não adoravam ao verdadeiro Deus, mas muitas vezes a animais, e faziam seus rituais, adorando até mesmo o rio. O que Deus faz? Ele envia 10 pragas. Então observe o seguinte, capítulo 7 a 12 de Êxodo, nós encontramos as 10 pragas. Tem uma significação especial nessas pragas. A significação especial é uma prova do poder de Deus e também da condenação da idolatria do povo do Egito. Duas coisas. Prova do poder de Deus e também a condenação da idolatria dos egípcios. Então veja, nós vamos encontrar lá a praga dos piolhos. Ou seja, isso aqui, o que acontece? Eles foram julgados com uma coisa, né, foi julgado com, tá bom? Tá errado aqui a palavra, não é como, é com. Eles foram julgados com coisa desonrosa e vil. Que coisa desonrosa e vil? O piolho, porque cobriu o país como uma poeira. Isso era uma coisa desonrosa, uma coisa vil aos olhos dos egípcios. E Deus enviou o piolho sobre todos eles, como a poeira. Então Deus estava julgando o povo ali. A segunda praga das moscas, ou moscardo, que é mosca grande, isto aqui era a mosca grande, havia um tipo de mosca que era reverenciado no Egito. E agora as moscas se tornaram o quê? Um flagelo para o Egito. A outra praga que nós encontramos, Nilo em sangue, o rio Nilo transformado em sangue. Era um objeto de culto o rio Nilo. O objeto de culto foi transformado em objeto de abominação. A outra praga, a praga das rãs, ou seja, as rãs que eram consideradas sagradas para os egípcios, se tornou agora o quê? Uma praga no Egito. O gado adorado cai morto. Isso me faz lembrar muito o povo da Índia, que adora animais, né? As cinzas espalhadas como sinal de bênção produz agora o quê? Terríveis úlceras. Ísis e Osíris, os deuses da água e do fogo, não puderam proteger os egípcios contra o fogo e a saraiva, aquela chuva de pedra. Íris e Serapis, supostos protetores contra gafanhotos, falharam na proteção dos egípcios, quando Deus envia a praga dos gafanhotos. E o que dizer daquela treva, daquela escuridão? Isso mostra que os astros e os elementos de adoração estão sob a direção de Deus. Eu estava lendo isso aqui, montando o slide, eu estava me lembrando aí das lives infantil. Estamos falando sobre a criação e é interessante estudar a criação. Há tantas coisas que nós podemos aprender hoje, olhando para a ciência, e percebemos que Deus é um Deus grandioso, que criou tudo de uma maneira perfeita.
é um soberano Deus e nós temos que adorá-lo. E nessas lives nós estamos levando de fato a uma adoração ao verdadeiro Deus. Mas Deus enviou as trevas em uma das pragas e mostrou que os egípcios que estavam acostumados a adorar lua, sol, estrelas, agora esses objetos de adoração, Deus demonstra que é Ele que criou e é Ele que tem o quê? A direção. E ainda hoje encontramos pessoas, não é verdade, adorando a criação no lugar de adorar o verdadeiro Criador. Então, olhar para as pragas, podemos aprender algumas coisas interessantes. E também lembrar, né? O Egito oprimiu os primogênitos de Deus. E agora os primogênitos dos egípcios são destruídos. Não é isso que acontece? Quando o Senhor orienta a respeito da Páscoa, preparação da Páscoa, que seria celebrada e é celebrada até hoje para o judeu, para o israelita, como a recordação da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Ele institui a primeira Páscoa, o sacrifício do cordeiro. E aonde houvesse nos umbrais da porta o sangue, o anjo da morte passaria por cima. Pessar. Páscoa significa passar por cima. E é exatamente isso que acontece. E aí houve a morte de todos os primogênitos. E isso, de fato, permite, por um momento, que o faraó dê autorização para que o povo saia, não sem, em seguida, perseguir o povo de Deus. Mas olhar aí para as pragas do Egito nos traz alguns ensinos interessantes, não é? E aí chega um ponto da passagem do Mar Vermelho, nesses primeiros capítulos. O milagre, olhando para essa situação, nós precisamos compreender que o milagre não acontece a toda hora. Aí você fala, mas que isso, pastor? Deus é o mesmo ontem e hoje. Sim, mas acontece a toda hora. Por isso nós temos que ter cuidado, tá bom? E eu vou até dizer aqui uma palavra. Eu me lembro que no curso para capelania na nossa igreja, o pastor Nino, capelão, ele estava lá. Poucos irmãos participaram do curso. Tinha irmãos de outras igrejas e da nossa igreja alguns irmãos. Pastor Nino, ele falou algo naquele treinamento para visitação hospitalar, e ele falou assim que ele tem uma séria dificuldade quando a pessoa fala de um problema e aí a pessoa diz, já resolveu, Deus já resolveu. Né? É algo mais ou menos nesse sentido. Tem uma frase que está me fugindo agora, com mais exatidão. Né? Já deu certo, é a frase. Né? Todo mundo compartilha isso. Estou com dificuldade, fulano está enfermo, já deu certo. E aí o pastor Nino falou assim, mas e se não der certo? E é a realidade que ele vive no hospital. Quando você visita o enfermo, alguns vão ser curados, outros não. Mas Deus não trabalhou? Deus trabalha, Ele tem os seus propósitos. Então nós precisamos melhorar esta frase, porque o milagre não acontece a toda hora, porque o povo sofreu quanto tempo? Ali, até sair do Egito, até haver essa autorização, até a manifestação das 10 pragas. Foi um tempo, então, irmãos, cuidado. O milagre não acontece a toda hora, não é feito por qualquer pessoa, ainda que nós vemos que no início das pragas, os magos conseguiram reproduzir em parte os milagres, mas não reproduziram todos, porque Deus tinha um propósito. Então há milagres espalhados por aí e Deus diz nos evangelhos, muitos dirão, em teu nome fizemos milagres. E o Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Há milagre em vários lugares. Satanás faz as suas operações demoníacas também, e muitos acreditam que é algo positivo, e no lugar de seguir a Deus, seguem o diabo. Veja o que diz Juízes, capítulo 6, versículo de número 13. Vou ler aqui. Juízes, capítulo 6, versículo de número 13. Nos diz a palavra do Senhor,
Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Cuidado, irmãos, leia com cuidado a palavra de Deus. Está vendo aqui? Milagre não acontece toda hora. Mas Deus, de fato, Ele está no controle de todas as coisas. Os seus olhos estão voltados para as nossas vidas. E quem sabe o milagre não aconteceu ainda, porque Deus está trabalhando na minha vida em algum aspecto. Né? Talvez eu estou enfrentando um momento difícil, uma tempestade, não estou vendo a ação milagrosa como aconteceu na vida do irmão fulano, do irmão ciclano, ou de um personagem bíblico, porque Deus ainda está trabalhando na minha vida. Então nós precisamos ter esse cuidado. Há muitas pessoas que olham para a palavra de Deus e quantas pregações estão assim. E às vezes os irmãos estão dizendo, amém, aleluia, olha que palavra poderosa. Que o pastor veio lá, pregou, trouxe uma ênfase e falou, olha, faça como fulano, faça como Josué, faça como Davi, para que você tenha vitória. Mas peraí, quanto tempo passou para aquela vitória chegar naquele tempo, naquele momento? Quanto tempo levou para esse povo hebreu atravessar o Mar Vermelho? Então lembre-se disso. Né? Milagre não acontece a toda hora e não é feito por qualquer pessoa. Mas Deus faz e Deus é sempre presente. Mesmo quando o milagre não acontece no tempo que eu espero, Deus ele está cuidando de mim. Isto que nós precisamos perceber, essa providência de Deus, a providência divina, o cuidado de Deus. Em todo o tempo, Deus estava cuidando desse povo hebreu, mesmo lá no Egito e mesmo no momento em que o faraó se levantou com mão forte para oprimir o povo. Então, capítulos 12 a 20, que eram os capítulos para serem lidos, 1 ao 20, os capítulos 12 ao 20, nós encontramos ali o quê? Um relato da marcha do povo de Israel, do povo hebreu, desde o Egito até o Monte Sinai. O que acontece no Monte Sinai? Você se recorda? Vamos deixar para o próximo capítulo? Né? Algo muito importante. Mas, após a travessia, acontece esta situação, a marcha do povo desde o Egito até o Sinai. Na internet nós encontramos muitas coisas interessantes, né? E outras nem tantos. Temos que ter cuidado. Né? Nós vamos encontrar mapas, por exemplo, que nos ajudam a ter uma visão sobre as viagens, os passos. Mas há outras coisas que precisamos ter cuidado, porque há cientistas e historiadores que agiram de má fé. Né? E eu me lembro, alguns anos atrás, e vira e mexe volta à tona, né? Alguns relatos de imagens, fotos, dizendo que descobriram as rodas da carruagem do faraó e do povo que perseguiu lá no fundo do mar. Mas há estudos de arqueológicos que já vêm dizer que não tem nada a ver aquela roda, porque, por exemplo, tem 4 raios e as rodas costumavam ter 6, um formato diferente, né? E depois vai descobrindo que são pessoas de má fé que acabam compartilhando isso. Mas o mais importante é nós sabermos que Deus ele faz milagre. E ele operou de maneira maravilhosa. Ele tem o controle da natureza, como nós vimos nas pragas do Egito. E ele abriu o Mar Vermelho de maneira que o povo pôde atravessar. Poder de Deus. E após isso, eles fizeram ali a sua marcha. E até interessante aqui esta marcha, porque nós encontramos até um destaque aqui, né? Cadê? Aqui. Ramsés, o faraó mau, né? Daqui ele autoriza eles saírem e partirem, né? E aqui é o ponto de Pi-Airote, que nós encontramos na palavra de Deus. Deixa eu ver se eu estou aqui com o capítulo. Eu tinha anotado aqui o capítulo após as pragas. Deixa eu chegar aqui. É interessante, porque nós encontramos aqui com a letra P
alguns marcos que nos ajudam a traçar aqui também um certo esboço aqui nessa situação. Após as pragas, pragas, letra P, nós encontramos o quê? O P de Páscoa, a celebração da Páscoa, a orientação de Deus. E olha, essa orientação para o hebreu, para o israelita, é perpétua. Eles observam esta Páscoa, porque o Senhor trouxe essa orientação para eles. Para nós e para o judeu cristão também tem esse significado que Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Então lembrar que após isto, pragas, Páscoa, eles se encontram em Pi-Airote. Olha aí, letra P, em Pi-Airote. E ali em Pi-Airote, um destaque, capítulo de número 14. Capítulo de número 14, versículo 9, temos a palavra, versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos, e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Então nós vemos aqui, né, Páscoa, né, livramento, letra P, e depois eles foram perseguidos, letra P também, e chegaram a Pi-Airote. E ali nós encontramos também o que? O P de passagem. Passagem pelo Mar Vermelho. Mais uma vez nós encontramos a letra P vinculada aqui, relacionada a Pi-Airote. Poderíamos até pensar, perseguidos, Pi-Airote, a passagem. Então nós podemos encontrar esse ponto aqui também. Uma outra palavra que nós podemos colocar com P é provisão. Porque após a passagem do Mar Vermelho, já ouviram falar ali na palavra Mara, águas amargas? Capítulo de número 15, a partir do versículo 23, nós encontramos esse relato das águas de Mara. Né? E veja aqui o que diz o versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. O que é isso? Provisão de Deus. Será que você está preocupado com o alimento? Preocupado com o que você vai comer? Talvez. Quarentena. Você que é autônomo, você que está trabalhando, risco de corte na empresa. Lembre-se, Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que cuida de nós. E aqui Deus, ele deu a provisão da água, mas diz que ele deu algo mais. Ele deu estatutos e ordenança. Deus, ele quer, acima de tudo, a nossa obediência à vontade dele. E quando nós obedecemos, nós descansamos nele e ele vai nos dando a provisão diária. Mas eu quero destacar o versículo 26 também. E disse, se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É mais uma passagem que usam de maneira errada, não é verdade? Talvez você vai concordar comigo, que você já andou ouvindo algum tipo de pregação assim. Tá curado, determina, não tem isso não, a praga não vai chegar não, a enfermidade, olha o que diz aqui. Mas olha, será que o povo não ficou doente nesses anos todos peregrinando pelo deserto? É claro que sim. E não morreram de fato? Então aqui Deus está orientando o povo. Olha, guarde o meu mandamento, guarde a minha palavra, e eu não vou enviar essas enfermidades que veio sobre o Egito, porque eu sou o Deus que sara. Jeová Rafá, o Deus que sara. E aqui ele está se apresentando, aqui ele está dizendo para eles as enfermidades que vieram sobre o Egito como resultado da desobediência deles.
né? Então, nós podemos olhar e ver, tem enfermidades que é o resultado do pecado que entrou no mundo, né? A enfermidade, naturalmente, é isso, né? Você fica resfriado, gripado, febre, dor, né? Agora, a Bíblia trata também que existem enfermidades que são resultado da mão disciplinadora de Deus. E Deus é que sabe isso e a própria pessoa vai descobrir à luz da palavra de Deus. Então isso aqui não está dizendo que você não vai ter enfermidade nenhuma. Não é nada disso. Mas o que eu quero destacar é que, seguindo na linha de P, né, nós vemos aqui, em primeiro lugar, perseguição, piairote, passagem. Eles param em Mara, onde tinha as águas amargas, e Deus dá o que? A provisão, lhes dando a água doce, lhes dando também mandamentos. Então muitas vezes a pessoa só fixa os olhos no milagre, não é? Mas é interessante que aqui está dizendo, houve um milagre, mas também diz que Deus deu mandamento, Deus deu instruções para o seu povo. E há um outro P que nós encontramos também aqui em Êxodo, indo na sequência. Veja lá, capítulo 17, versículo de número 1. Capítulo 17, versículo 1 diz: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então, após Mara, eles pararam também, após essa peregrinação, pararam em Refidim. Está aqui. Né? E diz que não havia água. O que Deus faz? Providencia a água para o povo. Mas acontece algo também ali. Houve uma peleja. Veja o versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Aqui é o ponto onde eu relatei anteriormente, né? Josué vai para a guerra, Moisés fica intercedendo pelo povo. É aquela história que diz aonde ele levanta as mãos. Quando Moisés estava com as mãos estendidas, o povo prevalecia. Ele cansava, abaixava, o povo tinha que recuar. E aí, versículo número 12 diz: Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Viram aí, meus irmãos? Exatamente isso. Deus fez com que o povo prevalecesse naquela batalha. Então nós encontramos aqui Refidim, a palavra preservação. É a palavra que começa com P. O povo foi preservado. O povo não foi dizimado diante daquela batalha e daquela guerra. E o último P acontece aqui. Lembra que eu falei? Monte Sinai. De Refidim, eles chegam em Monte Sinai. O que acontece no Monte Sinai? Ali o Senhor traz os seus preceitos, os seus mandamentos. Capítulo 19. Né? E mais uma vez o Senhor traz a sua palavra orientadora a esse respeito, sobre guardar os mandamentos. Indo para a nossa conclusão, o horário já é avançado, eu quero destacar algumas coisas finais aqui. Né? Que eu quero destacar? Primeira coisa, os magos realizaram inicialmente algumas pragas, mas chegou o momento que nada mais puderam fazer. Nós podemos ver aqui, traçar essa relação entre recursos humanos e os recursos divinos. Nós temos que usar os recursos humanos que nós temos disponíveis, não é? Fazer o melhor, trabalhar. Temos visto um exemplo clássico nessa situação de quarentena. Ter os devidos cuidados. Usar máscaras, não é? Usar um gel, lavar as mãos, não se colocar em situações de risco aleatoriamente. Eu tive que estar no hospital com meu pai, né, não sem antes adiar por muitas vezes. Meu pai tem 86 anos. Fez a cirurgia cardíaca, a segunda cirurgia, em dezembro. Tem bronquite asmática. Então,
ele estava com alguns problemas e chegamos no ponto do teleatendimento. O médico deu uma orientação e ficamos ali. Até que chegou um ponto que eu falei, preciso marcar com o médico dele, o cardiologista dele. E eu levei um cardiologista. E lá, diante do quadro clínico, o médico falou, olha, por tudo isso que ele está tendo, assim, está acontecendo muitas situações de AVC e tal, pode ser o rim, então o ideal é ir para o hospital. E aí minha grande pergunta foi, qual? Qual que se recomenda? Ele recomendou alguns. Peguei dali com as minhas irmãs, saí com meu pai e fui direto para o hospital. Chegando lá, toda a paramentação naquele hospital, mudar as máscaras, ter o cuidado, e a enfermeira falando comigo, ó, essa ala aqui é só de suspeitos de Covid. Então, ter os cuidados de vida. Voltei para casa, tirar aquela roupa, trocar, higienização. Então, isso é a parte do recurso humano. Mas, em todo tempo, eu orei. Senhor, me protege, agora eu vou para lá, me protege meu pai, protege a minha família, protege o meu lar, protege a minha casa. Porque nós sabemos um testemunho maravilhoso da irmã, acho que é a Almirene, não é? Lá de Ovelha do pastor Nildo, lá da Novo Santo Amaro. A irmã teve problemas ali que ela já tinha de saúde e acrescentou-se a Covid, entubada, igreja orando, irmãos orando, e que bênção. Ver a imagem, ela sentada na garagem, irmãos do lado de fora, louvando a Deus pela vitória. Então ali houve o recurso divino, mas o recurso humano, mas também os divinos. Mas o problema do faraó e dos egípcios é que eles só estavam baseados no recurso humano. E isso não podia conduzir à vitória. Êxodo 8:19, precisamos dar uma aceleradinha aqui, o horário já está avançado. Êxodo 8:19, senão a gente não consegue entrar na sequência no próximo domingo. Êxodo 8:19 diz o seguinte: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Veja, até aqueles homens ímpios que estavam a serviço do Faraó, olhando os milagres que eles não puderam realizar, falaram, isso é o dedo de Deus. Talvez algumas coisas difíceis que enfrentamos é para que outras pessoas possam ver mais adiante o dedo de Deus. Eu gosto dessa palavra, porque Deus ele é tão grandioso que basta o seu dedo para mudar situações. Então confie nisso, confie no poder de Deus. Uma outra coisa, né? Olhando para aquele mapa que nós vimos, deixa eu voltar aqui no mapa, que nós encontramos aqui, olha quantos pontos, lugares onde o povo foi, parou, e era um lugar onde eles precisavam de descanso, eles precisavam se alimentar, recompor energia, aprender sobre Deus, né? E Deus acompanhava em todo momento, diz o Senhor, uma nuvem de dia, né, para proteger do sol, uma coluna de fogo à noite, iluminava o caminho. E sabe o que é esses pontos aqui? Nós podemos enxergar dessa maneira, que os pontos enumerados eram oásis no meio do deserto. Oásis é um lugar no meio do deserto onde você para beber água, para descansar. Eu me lembro que toda segunda-feira, tradicionalmente, tem culto no seminário de segunda-feira aberto a todos. E sempre vai um pastor pregar. Eu me lembro na época, quando o pastor Marcelo dirigia, ele falava assim, olha, segunda-feira é um oásis. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Vem um servo de Deus pregar. E aí é um oásis para nos trazer ânimo para o nosso ministério e para o dia a dia. Então são pontos enumerados. Na nossa vida, na sua vida, existem oásis. Vão ser oásis de fato, se você parar para ter comunhão com Deus. Para ouvir o que Deus tem a te dizer e guardar os preceitos e mandamentos do Senhor. E também, o que nós observamos, Deus liberta, Deus dirige e Deus sustenta o seu povo. É isso que nós observamos nessa peregrinação no deserto. Deus ele libertou, Deus dirigiu e Deus sustentou. Ele deu água, ele deu maná, ele enviou até mesmo as cordonizes. Então nós estamos num deserto, você está
Creia nisso, Deus ele liberta, ele dirige e ele sustenta. E Deus manteve o povo de Israel no Egito até a hora oportuna. Então, cuidado, lembra aquela situação? Já deu certo. Peraí, como é que você é Deus para dizer que já deu certo? Talvez ele vai te manter aí no deserto um tempo, mas lembre-se, ele tem a provisão dele, ele está ali te sustentando. Ele manteve o povo de Israel no Egito até a hora oportuna. Deus mostrou seu poder perante os egípcios. Que Deus mostre o poder dele para as pessoas incrédulas, através da sua vida, através da minha vida. E Deus trouxe a família de Israel para um propósito. Voltamos àquela situação. Deus chamou Abraão, formou uma família e da família formou um povo. Deus trouxe a família de Israel para um propósito, formar dela um povo. E formou um povo com um propósito, prepará-lo para uma grande missão. Não é? É a missão de, através desse povo, trazer o Messias, o Salvador. Agora vamos pensar aqui, concluindo, e nós? Deus nos chamou também. Nós temos uma missão a ser realizada através de Cristo. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Como pregar se não tivermos vida? Como pregar se não vivermos para a glória de Deus? Nós precisamos exaltar o nome de Cristo. E agora sim, estou prometendo, concluindo, mas eu vou concluir. Olhando para duas passagens apenas e vamos concluir a aula desta manhã. Êxodo 19, 5 e 6. Prometi que eu ia voltar para esse texto inicial. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Guarde isso. O povo de Israel, o povo hebreu, essa palavra é para eles. Está dizendo, se eles guardassem os mandamentos e ordenanças, eles seriam o quê? A propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O que nós somos como igreja? O que você é como igreja? Você é uma propriedade do Senhor? Sim, ele diz que fomos comprados. Paulo diz que fomos comprados por bom preço. E olha o versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Está vendo? O povo de Israel ser um povo santo. Uma propriedade peculiar. E agora sim, a última passagem prometida aqui. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 diz: Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provades que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal de esquina. Consegue traçar um paralelo aqui entre essas duas passagens? Deus chamou esse povo, formou o povo, essa nação de Israel, para ser uma nação santa, um exemplo para os outros povos. E Deus também me chamou. Deus chamou você, meu irmão, minha irmã, para ser um exemplo para outras nações, para ser uma nação santa. É por isso que Pedro diz: deixar o fingimento, a malícia, a murmuração, o engano. Que nesta manhã você possa abrir o seu coração diante do Senhor. Permitir que Ele realmente sonde o seu coração e te ajude a modificar aquilo que não exalta o nome de Deus. Que você possa guardar na aula de hoje
essas duas situações, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a providência divina em cada passo da nossa vida. Assim como ele agiu no povo de Israel, ele está agindo em nossa vida. E a segunda coisa é esta: somos um povo santo. Temos que ser separados do pecado. Precisamos viver esta unidade como povo de Deus para que o nome de Cristo seja exaltado, né? É como nós ouvimos a canção inicial do EBD. Nós precisamos realmente mostrar que somos um corpo. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Que você permita que o Senhor trabalhe na sua vida, né? Que tenhamos realmente esse cuidado do Senhor, né? Eu até vou concluir aqui com uma oração, mas eu vi que a irmã Eunice aqui até comentou: graças a Deus, porque Ele sempre nos protege. Também passei pela situação de acompanhar o Arthur é o esposo da irmã Eunice, no hospital Campo Limpo em uma madrugada. Primeiro orei e pedi a Deus sua proteção. Glória a Deus, Ele nos guardou. Tá vendo? Testemunho da nossa aniversariante, que já cumprimentamos aqui hoje e oramos. Irmã Eunice, compartilhando que viveu essa experiência de proteção, de sentir o cuidado de Deus. Isso é muito importante. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensino e também pelo Teu Espírito, que nos dá sabedoria para compreender. Muito obrigado também, Senhor, pelo Teu cuidado a cada momento, por termos escolhido para sermos um povo santo. E obrigado, ó Pai, por seres um Deus paciente conosco. Quantas e quantas vezes nós falhamos. Mas eu louvo a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado compartilhado pela irmã Eunice, sobre a vida dela e do esposo e família, e sobre cada um de nós que não fomos atingidos, Senhor, por esse vírus, por essa Covid. Pai, abençoe, proteja o Teu povo, sustente aqueles que estão enfermos, afofe o leito da enfermidade, sustente aqueles que estão acompanhando o familiar que está em uma situação difícil, Senhor, levando o Teu cuidado a cada um deles. Nos abençoe, que venhamos a crescer mais no conhecimento de Ti, para que o Senhor seja manifestado a este mundo através de nossas vidas. Muito obrigado pela Tua palavra, nos abençoe neste domingo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos aqui encerrando a nossa live da EBD. Um aviso também importante: na quarta-feira eu fiz um apelo inicial. O irmão Estevão, ele está lançando um apelo para a confecção de máscaras para serem distribuídas nos batalhões. A igreja tem realizado um trabalho, alguns irmãos têm sido aí frequentes nos batalhões, nos cultos, abençoado vidas. É um trabalho abençoador, viu, meus irmãos? Eu, recentemente, no meu aniversário, um militar que atuou no 1º batalhão e foi transferido para o interior. Posteriormente ele falou que encontrou uma igreja, posteriormente ele foi batizado. Ele falou: olha, pastor, eu agora sei que nós erramos muito por não seguirmos a palavra de Deus. E no meu aniversário ele repetiu essa palavra que eu nem compartilhei com os irmãos, eu acho. Agradecendo os irmãos aí que são fiéis e assíduos nesse ministério, porque é uma grande bênção, né? E ele está no interior com a esposa, numa igreja, né, firme no Senhor. Então, o irmão Estevão, né, ele fez um apelo, as irmãs doaram algumas máscaras, eu não me lembro agora se foram 30 ou 60, e a gente precisa multiplicar esse número para atender a segunda CIA e o batalhão lá na Itapecerica, e eu até lancei um desafio maior para eles. Quem sabe a gente vai abençoar o batalhão de área da igreja. E futuramente a área da saúde. Então, se você quiser ofertar, pode procurar o irmão Estevão. Nós vamos logo colocar o celular dele aí também disponível, o número. Mas na quarta-feira eu falei sobre isso e graças a Deus, na quarta-feira entrou R$100. E hoje também eu recebi um informativo que esses R$100 já foi multiplicado, já entrou R$250, né? E é necessário a compra de panos, de elásticos. Eu tenho até mais ou menos aí informado, me parece que dá para fazer umas 20 máscaras, umas 26 máscaras, se não estou enganado. Eu vou passar essa informação melhor
para os irmãos. Então, se você puder fazer isso, vai ser uma grande bênção, né? A igreja, sendo igreja em tempo de pandemia, né? E vai ser maravilhoso dizer, olha, a igreja se fazendo presente, se preocupando, tendo uma ação positiva, tá bom? Então procure o irmão Estevão e ele pode te orientar nesse sentido e que Deus abençoe. Que todos tenham um excelente almoço e não esqueçam da live às 18h30. Convide alguém para acompanhar o culto online. Também convide pessoas. Se você não se inscreveu no nosso canal de YouTube, se inscreva. Coisa parou lá nos 170 inscrições. Precisamos avançar, né? Então, vai lá, se inscreva e isto vai ser uma bênção, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem com o Senhor e que o eterno Deus abençoe e dê um domingo excelente a todos. Na graça de Cristo.